Pergunte ao doutor. Oferecimento: Laboratório Búrigo. Pode confiar. Cardio Day Cardiologia. Uma vida alegre começa por você. Mova. Medicina da obesidade, videocirurgia avançada. Viva Cirurgia Plástica. Esculpindo sonhos. E Movelux. A qualidade que você precisa, com o luxo que você merece. Muito bem, conforme o último programa abordamos os temas doenças cardiovasculares e doenças endócrinas. Aprendemos um pouco de como uma pode interferir negativamente na outra. Hoje os doutores Jason Simeonato, médico cardiologista, e também a doutora Jorge Antunes, médica endocrinologista, voltam ao programa para dar sequência ao assunto, uma vez que as doenças cardiovasculares, primeira causa de mortes no mundo, e a incidência e prevalência de várias doenças endócrinas e metabólicas tem aumentado significativamente. Porém, hoje, nossa ênfase se dá em como prevenir e tratar essas doenças, visto que, em sua grande maioria, elas são resultado de adoção de estilos de vida inadequados, como dietas inapropriadas, pouco exercício físico e obesidade. Muito bem, é um prazer tê-los de novo no programa Pergunte ao Doutor. O prazer é nosso, Aguinaldo, e nessa vez vamos tentar esclarecer algumas dúvidas, dar um desfecho a tudo que a gente conversou no programa anterior. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada. Bem, como a gente falou no programa da semana passada, nós falamos muito sobre... a gente acabou fazendo uma leitura sobre a cardiologia e também a endocrinologia. Doenças que acabam desencadeando várias outras, na verdade, uma associação de várias patologias. Mas a gente falou disso. Desse programa a gente vai falar um pouquinho, vai ser um programa mais leve, digamos assim. Vamos falar das prevenções, né, doutores? É isso mesmo, né? Não só levantar o problema, mas como solucionar ele. Exatamente. Eu começo primeiro com a doutora Jorge. Doutora, no último programa, então, falamos sobre várias doenças endócrinas. E entre elas falamos de como a diabetes afeta o coração. É possível prevenir o diabetes? E nos casos inevitáveis, doutora, como deve ser o tratamento e quais os recursos para diminuir os efeitos da doença? Um grande ponto hoje da medicina é a prevenção da doença, né, Aguinaldo? O diabetes é uma doença séria, com uma mortalidade altíssima, e a principal causa de morte, como nós já dissemos, é a doença cardiovascular. Nós temos sim como prevenir a doença. Isso depende muito da mudança do estilo de vida do paciente. Nós sabemos que hoje a alimentação é um principal indício, junto com a obesidade, do desenvolvimento de diabetes. Então nós temos um paciente sedentário, um paciente que está acima do peso ou obeso, que não faz nada de atividade física e que além disso ele tem uma genética. Então pais, avós com diabetes. Esse é o candidato a desenvolver diabetes. A genética a gente não muda, mas a gente consegue mudar esses outros fatores e realmente prevenir. Nós temos exames que a gente faz de rotina aos pacientes. O principal, todos já conhecem, que é a glicemia de jejum. E também temos o teste para tolerância oral à glicose, para a gente fazer o diagnóstico mais precoce da doença. Quando a gente faz o diagnóstico de uma glicemia já alterada, mas não a níveis diabéticos, a gente consegue mudar o estilo de vida desse paciente, a gente consegue prevenir a doença. E esse é o principal ponto que nós, endocrinologistas, estamos tentando orientar os pacientes no dia atual. E quando o paciente já tem diabetes, a gente sabe que a partir do momento que a gente faz o diagnóstico de diabetes, a maioria das vezes esse paciente já estava diabético há muitos anos atrás, porém não sabia. Certo. Né? Então, quando o paciente já tem sintomas, a glicemia já está num nível um pouco mais alto, onde ele procura o médico. Mas antes de ter os sintomas, ele já pode ter uma glicemia alterada e não sentir nada, porque é uma doença assintomática. O paciente diabético tem que aprender a comer e tem que aprender a fazer atividade física. Isso faz parte do tratamento do diabetes. Perder peso, comer de 3 em 3 horas, reduzir não só o açúcar, mas o nível de carboidrato, que é o pão, o arroz, o macarrão, a batata, a farinha, e a prática regular de atividade física.
Nós temos também como evitar as complicações do diabetes. Então, a gente tem como fazer os exames nas consultas periódicas. Então, o paciente, não adianta vir com o paciente a cada 5 anos. A gente não consegue evitar, às vezes, lesão na retina, que é a retinopatia diabética, que, se não tratada, pode levar à cegueira. A nefropatia diabética, que é a lesão renal. Então, a gente faz exames que são anuais, que a gente consegue prevenir a amputação de membros inferiores com exames dos pés. O paciente que tem consultas regulares, ele faz a avaliação das complicações microvasculares, que seriam essas, mais as complicações cardiovasculares. A gente tem exames que são feitos de maneira rotineira em pacientes diabéticos para evitar evento cardiovascular. Que, Jorge, a gente tem que entender que o paciente diabético é um paciente com uma potencial doença arterial. Então, como a Georgia falou da doença renal, a doença na retina, a gente tem que lembrar a doença das coronárias, que são doenças arteriais. Ele é um paciente, por possuir diabético, a gente já classifica ele como paciente de alto risco de desenvolver doenças arteriais, AVC, infarto, e essas doenças que a Georgia comentou. E só em relação ao que a medicina pode oferecer para esse paciente hoje, a gente tem medicações muito potentes para baixar o diabetes, a gente tem medicamentos saindo toda hora no mercado, então a gente associa drogas que potencializam e que realmente controlam o diabetes, mas a droga, ela age naquele paciente e conjuntamente com a dieta, com a atividade física, com perda de peso, e é isso que realmente está faltando nos nossos pacientes. Mudança do estilo de vida. Do estilo de vida. Bem, doutor, e qual seria o valor de referência ideal para aquele telespectador que está nos assistindo? Aguinaldo, nós temos a glicemia de jejum, né, que o ideal é estar para baixo de 100, para não ter diabetes, e acima de 126, 2 aferições é diabetes. Mas nós temos também um outro exame que a gente está usando muito na medicina agora, que é a hemoglobina glicada, que é um exame interessantíssimo porque ele mede a média da glicemia em 3 meses. Então, a gente usa agora 3 exames para fazer o diagnóstico do diabetes. É aí onde a gente faz o gancho com a introdução da sua pergunta. Diagnóstico precoce. A gente já tem 3 exames e pacientes de risco, pacientes obesos, história familiar de diabetes. A gente lança a mão desses outros exames para fazer o diagnóstico mais cedo. E lembrando que muitas vezes se diagnostica o pré-diabetes, que é o que a gente chama de intolerância à glicose. O paciente nessa fase, se não for feito nada, ele vai virar um diabético em pouco tempo. E se a gente conseguir interferir nessa hora, talvez ele ainda se torne um diabético, mas isso vai demorar muito tempo. Ele vai ficar anos, talvez nessa faixa de intolerante à glicose, e demorar bem mais para ter complicações dessa doença. Muito bem, a gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltamos com o Pergunte ao Doutor. Os meus convidados de hoje é o Dr. Jason Simeonato, médico cardiologista, e também a médica endocrinologista, doutora Georgia Antunes. Rápido intervalo comercial e já voltamos. Batata frita e hambúrguer, né? Refrigerante à vontade, pão, queijo e manteiga, nada de frutas, cervejinhas, churrasquinhos, salgadinhos, milkshakes e mais uns docinhos. Exercício sempre pra depois, né? Quanto mais peso você ganha, mais você tem a perder. A obesidade é doença crônica e leva a uma série de outros problemas de saúde. MOVA, Medicina da Obesidade e Videocirurgia Avançada. Seu coração bate mais forte quando a qualidade de vida fala mais alto. Na Cardio Day é assim. A gente trata bem da sua saúde cardiovascular para o seu dia a dia ficar ainda melhor. E agora, com o serviço exclusivo Cardio Day Plus, que oferece muito mais agilidade no check-up para quem não tem tempo a perder. Em poucas horas, você faz o seu check-up e deixa o coração bater mais forte, somente pelas coisas boas da vida. Cardio Day Cardiologia. Uma vida alegre começa por você. O que você deseja na hora de comprar ou trocar o seu carro? E que tal ir além de uma boa negociação? Venha para o Marcelo Automóveis. Um estoque com as melhores opções em veículos novos e seminovos. Todos com garantia e procedência. Um respeito ao cliente. E ainda a confiança e credibilidade de mais de 15 anos. Veículos com garantia e procedência. Marcelo Automóveis.
Avenida Santos Dumont, 1810, bairro São Luís, Criciúma. Liberdade é poder escolher. Combinar o que você quiser. É definir seu estilo de viver. Em ambientes que criam a comodidade que você merece. Com qualidade, beleza e praticidade. Tenha a liberdade de escolher o que há de melhor para a sua família. Moveluz. A qualidade que você precisa, com o luxo que você merece. O Laboratório Búrigo é uma empresa a serviço da saúde. O resultado do investimento tecnológico e da qualificação dos seus colaboradores é a qualidade e precisão dos resultados, o que garante diagnósticos rápidos e seguros. Laboratório Búrigo. Resultados exatos para uma saúde perfeita. Laboratório Búrigo, pode confiar. A cidade que queremos, a gente faz com a prefeitura nos bairros. As obras da UPA na Grande Próspera, que estavam paradas desde 2012, foram retomadas. E o município ainda viabilizou mais de 1,5 milhão para finalizar as obras e a aquisição dos equipamentos necessários aos atendimentos. E ainda 6 novas academias ao ar livre foram entregues na cidade. Prestação de contas. Prefeitura de Criciúma. A cidade que queremos, a gente faz agora. Muito bem, já estamos de volta com Pergunte ao Doutor. Os meus convidados de hoje é o médico cardiologista Dr. Jason Simeonato e também a médica endocrinologista doutora Jorge Antunes. Doutora, me diga uma coisa, a hipertensão é uma doença silenciosa, muitas vezes sem sintomas. De que maneira podemos evitá-la? É possível prevenir-se contra ela? De certa forma, sim, Aguinaldo. Lembrando que a gente já falou no último programa que uma certa fatia dos hipertensos, chega a 50% dos hipertensos, eles não sabem que estão com a pressão acima do normal. Hoje a gente sabe que quem tem a pressão abaixo dos 14/9 já tem uma proteção maior contra eventos cardíacos, contra derrames, que são os AVCs. Existem aqueles fatores de risco que levam talvez a uma hipertensão. Alguns a gente não vai poder modificar. Por exemplo, a idade, com o passar dos anos, aumenta o percentual de pessoas que se tornam hipertensos. Acima dos 70 anos de idade, a gente tem quase 70% da população com hipertensão. Quer dizer que a arterial. idade determina isso, doutor? Com certeza, a idade é um fator principal. O fator genético a gente não vai conseguir mudar, mas principalmente atividade física, ganho de peso, uma má alimentação, tudo isso está associado ao aumento da pressão. Outros fatores de risco que a gente poderia frisar é o tabagismo. O tabagismo também está associado a uma pressão arterial um pouco acima da meta. Bem, doutor, e de que forma é o tratamento para aquele indivíduo hipertenso?
Bem, a gente vai avaliar quando o paciente chega ao consultório médico o nível e o estágio de hipertensão que esse paciente está. Todos os pacientes, principalmente os de estágio inicial, eles vão receber como tratamento a mudança de estilo de vida, que é a mudança dos hábitos, tirar um pouquinho o sal da dieta, fazer atividade física. Nós sabemos que diminuindo o peso diminui gradativamente a pressão arterial e o controle de todos os fatores de risco. Por outro lado, aqueles pacientes que não conseguirem baixar a pressão só com a mudança do estilo de vida, eles vão iniciar o tratamento medicamentoso. Essa, às vezes, é uma questão que os pacientes chegam perguntando, mas e quanto tempo eu vou tomar essa medicação? Feito o diagnóstico correto da pressão arterial, geralmente o tratamento vai ser durante toda a vida, porque os medicamentos mais novos têm duração de 24 horas o seu efeito. Então, o uso do medicamento para pressão arterial geralmente é de forma contínua, obedecendo os horários. Alguns medicamentos de 12 em 12, outros de 8 em 8, outros uma vez por dia. Assim a gente consegue manter o nível de pressão sempre estável. Completando um pouquinho o que o Dr. Jason referiu, os pacientes, quando perguntam o uso do remédio é contínuo, sim. O que a gente vê muito na prática clínica são pacientes controlados que hoje eu medi a minha pressão está boa, então hoje eu não vou tomar minha medicação. E qual é o risco que esse paciente corre, né, Aguinaldo? É o risco de ter um pico hipertensivo e ter um acidente vascular encefálico, um infarto agudo do miocárdio. Então, o fato de a pressão estar controlada naquele dia é porque o paciente usou a medicação correta e aquele dia que ele não tomar, ele corre risco sim, se ele não fazer o uso correto da medicação. Doutora, deixa eu só voltar rapidinho à questão do diabetes. Isso também vale para aquele paciente diabético que, de repente, assim, a glicemia está 100 ou um pouquinho menos que 100 e aquele indivíduo que faz o uso de insulina. Nesse caso, hoje o diabetes dele os valores de referências estão baixos. Ele deve fazer insulina ou não, doutora? O controle do diabetes está sendo feito pelo uso da medicação, pelo uso da insulina. Quando eu deixo de usar o remédio, quando eu deixo de usar a insulina, eu corro o risco também de fazer uma hiperglicemia, um nível altíssimo, o paciente ter sintomas e até risco de coma. Bem, Aguinaldo, voltando então a falar da pressão alta, a gente tem que ter consciência que ela é uma doença crônica, então a gente deve oferecer a ele um tratamento continuado. E cada vez mais a medicina moderna, ela vem dizendo assim, toma a medicação corretamente e faz a mudança do estilo de vida. Eu acredito que só a medicação ajuda a controlar a pressão? Ajuda, mas não é suficiente. A mudança de estilo de vida tem efeitos mais duradouros e com certeza traz mais benefício ao nosso paciente. Muito bem, a gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltamos com o Pergunte ao Doutor. Os meus convidados de hoje é o médico cardiologista, Dr. Jason Simeonato, e também a médica endocrinologista, doutora Georgia Antunes. No próximo bloco a gente vai voltar um pouquinho a falar sobre a questão do tabagismo, um dos grandes vilões aí também da doença cardiovascular e também para quem é diabético, né, doutora? A gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltamos. Batata frita e hambúrguer, né? Refrigerante à vontade, pão, queijo e manteiga, nada de frutas, cervejinhas, churrasquinhos, salgadinhos, milkshakes e mais uns docinhos. Exercício sempre pra depois, né? Quanto mais peso você ganha, mais você tem a perder. A obesidade é doença crônica e leva a uma série de outros problemas de saúde. MOVA, Medicina da Obesidade e Videocirurgia Avançada. Seu coração bate mais forte quando a qualidade de vida fala mais alto. Na Cardio Day é assim. A gente trata bem da sua saúde cardiovascular para o seu dia a dia ficar ainda melhor. E agora, com o serviço exclusivo Cardio Day Plus, que oferece muito mais agilidade no check-up para quem não tem tempo a perder. Em poucas horas, você faz o seu check-up e deixa o coração bater mais forte, somente pelas coisas boas da vida. Cardio Day Cardiologia. Uma vida alegre começa por você.
Vivaz Cirurgia Plástica. Esculpindo sonhos. O Laboratório Búrigo é uma empresa a serviço da saúde. O resultado do investimento tecnológico e da qualificação dos seus colaboradores é a qualidade e precisão dos resultados, o que garante diagnósticos rápidos e seguros. Laboratório Búrigo. Resultados exatos para uma saúde perfeita. Laboratório Búrigo, pode confiar. Muito bem, já estamos de volta com o Pergunte ao Doutor e os meus convidados de hoje é o médico cardiologista Dr. Jason Simeonato, também a doutora Georgia Antunes, ela que é médica endocrinologista. Bem, doutor, no programa anterior, o doutor explicou sobre o impacto que o ato de fumar causa no coração. O indivíduo que para de fumar, doutor, ele recupera suas funções em quanto tempo? Quais são os benefícios reais em parar de fumar? Olha, Aguinaldo, a gente sabe que já em torno de 2 horas começam a baixar os níveis de nicotina no nosso sistema sanguíneo. E ao longo de semanas a pessoa já volta a sentir de maneira diferente o cheiro, começa a ter uma mudança no paladar. Muitas vezes as pessoas começam a sentir um gosto muito bom dos alimentos que já não sentiam mais quando comiam. Mas do ponto de vista do coração, após 10 anos de cessação de tabagismo, ele tem um risco igual a um paciente que nunca fumou. Após 20 anos, depois que o paciente parou de fumar, ele tem um risco de desenvolver câncer de pulmão igual a um paciente que nunca fumou. Então, para te ver o efeito duradouro. Uma questão importante que eu digo no ato de parar de fumar é a questão de o paciente dizer, eu vou tentar. A tentativa, para mim, embute a palavra chance para mim. Ele tem a chance de sucesso ou a chance de derrota. Então eu digo o seguinte, não tenta parar de fumar. Vai fazer o tratamento para parar de fumar, com 100% de certeza. Bem, doutor Geis, em relação a isso, né, a gente sabe que tem os sintomas de abstinência, que é a falta da nicotina. Então, os pacientes podem ter tontura, dor de cabeça, que é a cefaleia, agressividade, irritabilidade. E esses sintomas normalmente vão passar com um tratamento. E a gente tem os sintomas de fissura, que é uma vontade muito forte de fumar, que normalmente dura 5 minutos. Então, o paciente tem que entender que vai passar. Se ele passar a fase da fissura, ele vai conseguir manter o tratamento. E hoje em dia, doutora Georgia, tem que lembrar os pacientes que a primeira tentativa, sem medicamentos, sem auxílio, sempre é válida. Mas hoje a gente tem ferramentas novas para o abandono do vício, que é através de medicação, é através do adesivo de nicotina. Terapia. Então, terapias para a gente conseguir fazer uma diminuição gradual da dose de nicotina do sangue e diminuir também a ansiedade, o hábito que a pessoa tinha de fumar. Bem, doutor, no último programa também falamos sobre obesidade e sedentarismo. Nesse mundo conectado, recebemos diariamente uma enxurrada de informações a respeito de dietas e exercícios físicos. A importância em adotar um estilo de vida mais saudável todos conhecem, porém poucos põem em prática, né, doutor? Por que é tão difícil executar o que já sabemos? Bem, Aguinaldo, eu acho que nos dias de hoje a principal dificuldade mora no fator tempo.
Todo mundo fala que está muito atarefado, não tem tempo para atividade física, mas nós temos que entender que a atividade física não é um capricho, é uma necessidade do nosso organismo. Nós necessitamos manter o nosso organismo em movimento para ele funcionar adequadamente. Falando em coração, que eu acredito que o exercício físico não é bom só para o coração, mas o coração é o melhor e o mais beneficiado. Então lembramos que a atividade física deve ter pelo menos 45 minutos de duração, ser feito 4 vezes por semana e que esse nível de atividade física nos faça começar a suar um pouquinho, ter um pouquinho já de dificuldade de conversar. Então, o exercício físico continuado e com uma frequência é esse exercício físico que faz bem para a nossa saúde. Bem, doutora Georgia, e com relação às dietas? Bem, Aguinaldo, a gente tem hoje uma enxurrada de dietas da moda, a gente diz, né? Então, dieta do sol, dieta da lua, dieta do HCG, dieta da proteína. Nós sabemos que o que realmente funciona é uma reeducação alimentar, é o paciente aprender a comer. Nós não temos que mudar só a quantidade, mas a qualidade da nossa alimentação. A alimentação de 3 em 3 horas ainda é fundamental. Beber bastante líquido, ingerir em média de 4 a 5 porções de frutas diária e também diminuir o consumo de carboidratos, de gorduras, isso a gente já sabe. Mas o que os pacientes mais têm dificuldade é de aprender a comer, acordar, tomar café da manhã, fazer o lanche da manhã, almoçar, que é a principal refeição do brasileiro, fazer o lanche da tarde, jantar e até antes de dormir comer uma fruta, tomar um suco. Isso é a maior dificuldade hoje do paciente. Olha, infelizmente nós não temos mais tempo, mas só para finalizar, doutores, como podemos definir o chamado estilo de vida saudável e como trazê-lo para a nossa rotina, doutora? Digamos que a gente tem 5 pílulas para viver mais e melhor. Seriam dormir bem, se alimentar de maneira correta, praticar atividade física, controlar vícios como cigarro, álcool, controlar o nível do estresse. Então, doutora Jorge, uma maneira de resumir esses programas e resumir tudo que a gente falou é dar a orientação para as pessoas. Adquiram hábitos saudáveis de vida. Dessa maneira, vocês vão ter uma vida mais saudável, mais longa e com uma qualidade muito melhor. E o programa Pergunte ao Doutor vai ficando por aqui. Se você quiser rever essa entrevista, acesse o nosso site www.pergunteaodoutor.com. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e até a semana que vem com mais um Pergunte ao Doutor, o canal direto para a sua saúde. Pergunte ao Doutor. Oferecimento Laboratório Búrigo. Pode confiar. Cardio Day Cardiologia. Uma vida alegre começa por você. Mova. Medicina da obesidade, videocirurgia avançada. Viva Cirurgia Plástica. Esculpindo sonhos. E Movelux. A qualidade que você precisa, com o luxo que você merece.